Olá, bom dia, graça e paz a você e sua família neste novo despertar com Deus. Hoje nós vamos aprender juntos no estudo do capítulo 22 de Números, onde nos traz o tema Balaque e Balaão. Creio que esse personagem Balaão seja bem conhecido a todos, um personagem, digamos, famoso na Bíblia, especialmente no episódio em que sua mula falou e ele conversou com o animal, mas estava tão cegado pela cobiça, pelo pecado, que nem se apercebeu do que estava acontecendo. Então, a partir deste capítulo até o capítulo 25, nós vamos entrar nesta história, neste relato bíblico sobre um profeta e a sua atitude terrível diante do desejo do ímpio e pagão rei Balaque. Números 22 introduz um novo episódio na jornada dos israelitas pelo deserto, enfocando o encontro entre os israelitas e o rei moabita Balaque, bem como o profeta Balaão. Este capítulo é rico em simbolismo e oferece várias lições importantes. As constantes vitórias sobre os inimigos, o milagroso livramento do Mar Vermelho, os prodígios de Deus em favor de seu povo Israel no Egito, fez deste povo o mais temido entre as nações. Além de ser muito numeroso, o santuário móvel revelava a presença de um Deus Todo-Poderoso, e isto intimidava todos aqueles que o avistavam. Diante de tão poderosa ameaça, Balaque, rei dos Moabitas, temeu por seu reino. Ele sabia, porém, que não se tratava apenas de evitar uma guerra com lanças e espadas, mas de um conflito que envolveria forças espirituais. Esta é a introdução do nosso estudo de hoje, capítulo 22. Agora vamos para o entendimento nos versículos deste capítulo. Então, o versículo 1, falando de Balaão, descrito como um mercenário que negociava com seus dons. Então, aqui vem apresentando os filhos de Israel acampando-se nas campinas de Moabe. E o verso 3, Moabe teve muito medo deste povo. Os israelitas haviam derrotado os amorreus, no capítulo de ontem, que eram mais fortes do que eles. Os moabitas que Deus ordenara aos israelitas que não perturbassem, os moabitas ou os amonitas, que eram aparentados com eles através de Ló. Moabitas e amonitas eram parentes. Verso 4, Moabe. Os moabitas eram descendentes da relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Moabe e Midian eram inimigos tradicionais, mas nesta ocasião se mostraram prontos a se unir contra Israel. Agora o verso 5 descreve Balaão. O profeta pagão Balaão vivia em Petor, uma cidade do norte da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. Na verdade,
Balaão, ele houvera sido um bom profeta anteriormente. Então não dá para se dizer que ele era um pagão, mas ele era um apostatado. O fato de Balaque ter enviado emissários por aquela distância respeitável serve como evidência da considerável reputação que Balaão tinha como alguém que possuía poderes sobrenaturais. Balaão parece ter sido um oportunista, sincretista, que procurava manipular o mundo espiritual visando seu próprio lucro. O verso 6, amaldiçoa-me este povo, foi o pedido do rei Balaque. Balaque e seu povo criam nos poderes da feitiçaria, dos encantamentos, como muita gente hoje acredita, e fazem serviços, pagam muitas vezes estes trabalhos ocultos. A mágica, magia negra e a possessão demoníaca são acompanhamentos naturais da idolatria. No verso 8, Balaão disse para os mensageiros: fiquem aqui essa noite, eu vou trazer a resposta. Aqui nós vemos um profeta apóstata brincando com fogo, na expectativa de obter ganhos materiais. Balaão já conhecia os israelitas e a atitude de Deus em relação a eles. Portanto, quando Balaão disse: eu vou saber, vou buscar a resposta de Deus, ele já estava, na verdade, pecando. Ele já sabia qual era o seu dever. Quando ele diz o Senhor, literalmente Jeová, ele estava falando de Deus. Muitos comentaristas acham extremamente confuso Balaão ter usado a palavra Jeová, pois o definem como um adivinho pagão. A realidade é que Balaão era originalmente um verdadeiro profeta de Deus, que perverteu os seus dons para obter ganhos materiais. Verso 9 e passagens posteriores na Bíblia mostram que Balaão não pôde resistir à tentadora atração do dinheiro e da idolatria. Então, no verso 10, Balaque fica sugerido que o componente mais forte da coalizão aqui entre moabitas e midianitas era Balaque, e que os midianitas eram os participantes mais fracos. No verso 12, Deus diz: é povo abençoado. Balaão ecoou essa promessa na conclusão de seu terceiro oráculo, no capítulo 24. Verso 13, ele disse: o Senhor recusa. Mais uma vez, Balaão usa o nome Jeová, como no verso 8. Ele deixa de informar aos mensageiros de Balaque que os filhos de Israel eram abençoados por Deus. Agora o verso 16, não te demores. A forma reflexiva do verbo sugere que Balaque achava que a relutância de Balaão se devia ao desejo de mais reconhecimentos e recompensas. Então, no verso 19, para que eu saiba, o que mais o Senhor me dirá? Isto poderia implicar que a resolução de Balaão em recusar as ricas recompensas de Balaque estava se enfraquecendo. Se não, por que perguntar de novo, como se Deus pudesse mudar de vontade? No verso 20, se aqueles homens vierem chamar-te, este sinal seria de que Balaão teria permissão de Deus para ir e amaldiçoar Israel. Mas os homens não o chamaram de manhã, o que significa que a permissão divina foi negada. Aqui tem um detalhe, tá? Então Deus não deu permissão. Entretanto, Balaão decidiu alcançar os enviados de Balaque, trazendo sobre si a ira de Deus. Um detalhe importante para se entender.
No verso 21 descreve a jumenta. Jumentos eram veículos para todos os usos utilizados para transporte, carregar cargas, moer grãos e arar campos. Eram usualmente totalmente dependentes, o que explica por que Balaão ficou tão irado quando sua jumenta se recusou a se mover. Naquela época, os jumentos eram usados normalmente por pessoas de toda a categoria, em especial para percorrer curtas distâncias. Os camelos eram usados para jornadas mais longas. Agora o verso 22 descreve que Balaão ia caminhando e 2 de seus servos com ele. Não se menciona que os príncipes de Balaque estavam com Balaão. Estes mensageiros, homens de posição com grandes presentes em mãos e com a promessa de mais, estavam chateados porque Balaão não concordara em acompanhá-los de imediato. Antecipando outra negativa, já haviam iniciado a jornada de regresso. Balaão tentava alcançá-los e por isso qualquer demora o incomodava. Os 2 servos não figuram na cena, nem mesmo para ajudar a controlar a jumenta. Acendeu-se a ira de Deus. Se o profeta tivesse o desejo de cumprir a vontade de Deus, as palavras registradas no verso 12 teriam encerrado o assunto. Mas, quando uma pessoa é rebelde de coração, Deus pode permitir que ela siga os seus desejos e sofra as consequências. Aqui está uma lição para todos nós. Balaão é um exemplo de um profeta que prostituiu seu chamado ao tentar obter ganhos com o dom divino. Por isso, lê-se em Apocalipse 2,14 a doutrina de Balaão, em Judas, versículo 11, erro de Balaão, e 2 Pedro 2,15, o caminho de Balaão. Ele é descrito nessas passagens bíblicas do Novo Testamento. Descrevendo o anjo do Senhor que apareceu no caminho, com frequência, olha só, amigos ouvintes, a expressão se refere a Jesus, tá? Quando fala o anjo do Senhor, geralmente está ligado ao próprio Cristo. Nesta situação, tratava-se de Cristo, a própria pessoa de Jesus. Esta conclusão é reforçada pelas expressões que indicam fonte divina. O teu caminho é perverso diante de mim, no verso 33. E aquilo que eu te disser, isso falarás, no verso 35. Olha que solene isso aqui e que terrível foi essa conduta de Balaão. Agora o verso 23, uma jumenta tendo mais visão do que um homem cegado pela cobiça. Verso 27, a jumenta deixou-se cair. A jumenta não podia virar para a direita nem para a esquerda. Tampouco conseguiria virar para trás e fugir apressadamente. Percebeu que não havia esperança para a situação. O profeta, cego pela avareza e ira, só conseguia enxergar teimosia no comportamento do animal. Vemos aqui, no comportamento da jumenta, um claro exemplo de como a depressão funciona em nós. Quando o emocional não vê mais esperança nas agressões de contrariedade, pressão e ansiedade que sofre, e também se impõe, simplesmente desiste de lutar e deixa-se cair. É um conflito para o qual não se vê saída. O melhor caminho para que o deprimido se levante é o alívio do fardo, aceitação e uma nova perspectiva, mais leve, da vida. No verso 28, o Senhor fez falar a jumenta. A história de Balaão está repleta de ironia cômica. A jumenta foi capaz de ver a vereda melhor do que o adivinho
para então falar-lhe. Há apenas mais um episódio de um animal falando na Bíblia, que foi a serpente no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis. O apóstolo Pedro ensina-nos que este milagre impediu os intentos do profeta de amaldiçoar Israel. Agora o 29, tivera eu uma espada, disse Balaão. Ele estava clamando por uma espada sem saber que em breve ele veria uma apontada para ele. Olha que coisa. Verso 30. Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? O comportamento estranho da jumenta deveria ter sido suficiente para impressionar Balaão de que algo estava errado, pois ela nunca havia apresentado tal comportamento assim antes. Aí o verso 31 descreve que o Senhor abriu os olhos de Balaão. A linguagem segue a mesma estrutura das palavras iniciais do verso 28. Agora o 32, perverso, literalmente irresponsável. A ideia é que Balaão estava fazendo aquela jornada com base em sua obstinação, em desarmonia com a vontade de Deus. Verso 33, eu agora te haveria matado. O profeta devia sua própria vida à jumenta que ele espancara com tanta violência. O espírito que controlava Balaão ficou completamente manifesto em sua conduta. 36. Este encontro simboliza o poderio cívico e o poderio eclesiástico colaborando para restringir os verdadeiros crentes. O verso 40 descreve que Balaque sacrificou bois e ovelhas, não sacrifícios ao Senhor. É provável que se tratasse de uma festa de sacrifícios para honrar a Balaão e abrir espaço para um começo propício de seu trabalho. No verso 41, Bamote Baal, quer dizer os lugares altos de Baal. Era, portanto, ali, aquele local, um monte consagrado à adoração das divindades pagãs. Provavelmente era o mesmo Bamote de Números 21:19. O nome indica que se tratava de um santuário pagão. É possível que Balaque tivesse a ideia de que a maldição de Balaão seria mais eficaz se ele visse os israelitas enquanto os amaldiçoava. Aqui terminam os comentários do capítulo 22. Lembram o Salmo 121, onde Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, este eleva os olhos para os montes significa exatamente esses montes onde se praticavam a idolatria com falsos ídolos, falsos deuses. Davi, na sua oração, ele quer dizer que vendo todos estes ídolos, todos estes falsos deuses, os seus olhos se dirigem, o seu socorro vem do único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Agora vamos para o segundo tópico, um profeta apostatado, descrito no livro Patriarcas e Profetas, em mais detalhes. Voltando ao Jordão da conquista de Bazã, os israelitas, em preparativos para a imediata invasão de Canaã, acamparam ao lado do rio Jordão, acima de sua foz no Mar Morto, e precisamente defronte da planície de Jericó. Estavam exatamente nas fronteiras de Moabe, e os moabitas estavam cheios de terror pela grande proximidade dos invasores. O povo de Moabe não fora incomodado por Israel.
Olha que detalhe aqui, tá? Todavia, eles tinham observado com inquietadores pressentimentos tudo o que ocorrera nos países circunvizinhos. Os amorreus, de diante dos quais eles, os moabitas, tinham sido obrigados a bater em retirada, haviam sido vencidos pelos hebreus, e o território que tinham extorquido de Moabe estava agora de posse de Israel. Dizia-se que Balaão, morador da Mesopotâmia, possuía poderes sobrenaturais, e sua fama chegou à terra de Moabe. Resolveu-se chamá-lo em seu auxílio. Nessas condições, mensageiros dos anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram enviados para conseguirem suas adivinhações e encantamentos contra Israel. Os embaixadores logo se puseram a caminho em sua longa viagem, através de montanhas e de desertos, para a Mesopotâmia. E encontrando Balaão, transmitiram-lhe a mensagem de seu rei, conforme os versos 5 e 6. Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, tá vendo? Mas apostatara-se e entregara-se à cobiça. Todavia professava ainda ser um servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir seus embaixadores, mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. O inferno aqui quer dizer as forças do mal, tá? Satanás, seus anjos. Mas o seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores: a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, conforme o verso 6. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. Lembram que Jesus disse que é impossível servir a dois senhores? Ou você honra um e despreza o outro. Balaão amou o prêmio da injustiça, diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, dele fizera um servo de ocasião. E mediante esta única falta, Satanás obteve inteiro domínio sobre Balaão. Foi isto que causou a sua ruína. O tentador está sempre a apresentar lucros e honras mundanas para aliciar os homens do serviço de Deus. Diz-lhes que são os seus demasiados escrúpulos de consciência que os impedem de alcançar a prosperidade. Assim, muitos são induzidos ao risco de saírem do caminho da estrita integridade. Um passo errado torna o outro mais fácil, e eles se tornam cada vez mais presunçosos. Farão e ousarão as mais terríveis coisas quando uma vez se entregaram ao domínio da cobiça e do desejo de poderio. Muitos se lisonjeiam com a ideia de que podem afastar-se da integridade estrita durante algum tempo, por amor a alguma vantagem mundana, e que, tendo conseguido seu objetivo, podem mudar sua conduta quando lhes aprouver.
esses tais se acham a enredar-se na cilada de Satanás e raramente escapam. Quando os mensageiros deram parte a Balaque da recusa do profeta a acompanhá-los, não deram a entender que Deus lhe o proibira. Supondo que a demora de Balaão visava simplesmente conseguir uma recompensa mais valiosa, o rei enviou príncipes em maior número e mais digno do que os primeiros, com promessas de mais altas honras e com autorização de concordar com quaisquer condições que Balaão pudesse exigir. A urgente mensagem de Balaque ao profeta era: rogo-te que não te demores em vir a mim. Segunda vez foi Balaão provado. Em resposta às solicitações dos embaixadores, ele se disse possuidor de muita consciência, integridade, afirmando-lhes que nenhuma quantidade de ouro ou prata poderia induzi-lo a ir de encontro à vontade de Deus, mas anelava condescender com o pedido do rei, e se bem que a vontade de Deus já se lhe houvesse tornado definidamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus. E isto como se o Ser Infinito fosse um homem para ser persuadido. Que coisa terrível, né? À noite, o Senhor apareceu a Balaão e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Até este ponto, o Senhor permitiria que Balaão seguisse a sua vontade, porque ele estava resolvido a isto. Não procurou fazer a vontade de Deus, mas escolheu seu próprio caminho e então esforçou-se por conseguir a sanção do Senhor. Há, na atualidade, milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Não teriam dificuldade em compreender o seu dever se este estivesse em harmonia com suas inclinações. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles, ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão. Mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente se as põem de lado e ousam ir a Deus para saberem o seu dever. Aparentemente com grande consciência, oram, demorada e fervorosamente rogando luz. Olha só, gente, que coisa terrível. Como Balaão. Já sabem o que deve fazer, que caminho seguir, mas suas inclinações e desejos estão levando para outro lado, mas querem ainda orar e fervorosamente rogar direção de Deus para o que já está claro que não deve ser feito. Continua o texto dizendo: mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam seus desejos e sofram o resultado. Em Salmo 81, verso 11 e 12, o meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de o cumprir. Antes, deve com espírito humilde e submisso rogar força e sabedoria divinas para satisfazer as exigências desse dever. Balaão devia a conservação de sua vida ao pobre animal que tratara tão cruelmente. O homem que pretendia ser profeta do Senhor, que declarou estar de olhos abertos e ter a visão do Todo-Poderoso, estava tão cego pela cobiça e ambição que não pôde divisar o anjo de Deus, que fora visível para o seu animal. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
escreve Paulo aos 2 Coríntios 4:4. Quantos não se acham assim, cegos também? Arremessam-se em trilhas vedadas, transgredindo a lei divina, e não podem discernir que Deus e seus anjos estão contra eles. Semelhantes a Balaão, zangam-se com aqueles que querem impedir sua ruína. Texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 438 a 442, eu tomei os principais trechos. Agora, o que o capítulo 22 tem de ensino para nossos dias, para mim e a você? Nenhum de nós pode permitir-se pecar. É um negócio demasiado caro. O pecado cega os olhos de tal modo que o mal não é discernido, e mediante procedimento irrefletido. Os que assim ficam cegados tornam-se instrumentos para difundir a injustiça em favor de Satanás. Terrível resultado. Conhecendo a motivação de Balaão, percebendo sua ambição e onde seu coração intentava pousar, Deus preparou-lhe uma poderosa lição, fazendo uma jumenta falar, conversar, dialogar igual gente. Convicção sem submissão a Deus requer exortação e orientação espiritual. Balaão conversa com a jumenta sem surpreender-se de tão ávido que estava por avançar em seu ímpio caminho. A jumenta desviou-se do caminho, e o profeta disse-lhe que se tivesse uma espada na mão a mataria. E quando o anjo abriu-lhe os olhos, Balaão viu que, na verdade, ele havia se desviado do caminho, e se não fosse pela jumenta, o anjo o teria matado com a espada que trazia à mão. Olha que situação. Independência de Deus, amigo ouvinte da palavra de Deus, nos faz agir pior do que jumenta. Deus permitiu que Balaão prosseguisse, entretanto falaria somente o que Deus colocasse em sua boca, como fez com a boca do animal. Se Deus usou até a jumenta, Ele pode usar-nos como quiser. Devemos abençoar, não amaldiçoar. Indiferença para com a missão de Deus leva-nos à acomodação. Nessa situação, nem mesmo convicção é suficiente para resistir à tentação. Agora o tópico final, momento de refletir. A atitude de Balaão frente às ofertas de Balaque representa a atitude de muitos frente às ofertas de Satanás hoje. Quando mesmo reconhecendo a reprovação divina quanto ao mal que os assedia, até resistem por um tempo, mas retornando o inimigo com mais tentadoras sugestões, sem resistência moral e espiritual, ignorando o poder que lhes foi dado a resistir à primeira oferta, como Balaão, são deixados a seguir pelo caminho que escolhe. E mesmo que usem o nome do Senhor para justificar suas escolhas, em seu íntimo há um conflito gerado pela conscienciosa certeza de que estão partindo para um caminho contrário à vontade de Deus. Conclusão: você está implorando a Deus por algo que Ele já disse que é uma má ideia, que é pecado, que não agrada a Deus? Você está mais preocupado com a opinião dos espectadores do que com a formação de um caráter puro e forte? É hora de mudar as prioridades. Ouça e siga a voz de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Para pensarmos hoje, Deus sempre usará as circunstâncias para mostrar
o seu grande poder. E falando dos nossos dias, não podemos correr o risco de cair na sutileza do inimigo e sermos totalmente enganados, como foi Balaão. Que Deus nos ajude para que a nossa consciência esteja limpa, que esteja sensível à doce voz do Espírito Santo a nos mostrar o caminho certo e que possamos estar submissos a seguir a vontade e o caminho de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado pelo cuidado da noite, pelo despertar, pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã em nossas vidas. Obrigado por este momento em que ouvimos a sua voz e sua palavra, este capítulo tão importante, nos trazendo tantos ensinamentos diante desta conduta terrível de Balaão. Senhor, ajude-nos para que jamais venhamos a escolher o mesmo caminho de Balaão. Senhor, livra-nos de todas as ciladas e armadilhas de Satanás. Dá-nos um bom discernimento espiritual, dá-nos uma consciência que possa estar, Senhor, discernindo entre o certo e o errado. Abençoe cada pessoa que está participando, guarda-nos durante mais esse dia, fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, aqui ficamos. Foi um grande prazer estudarmos mais um capítulo junto. Tenham todos um ótimo dia. Se você puder, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe mais esta reflexão, mais este estudo. E até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão em Cristo, o pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.